Sejam bem-vindos à Biblioteca Encantada, onde as histórias só ganham vida quando você está aqui. Eu sou o professor Wagner e hoje vamos viajar pelo mito Eco e Narciso. Eco era uma linda ninfa que vivia feliz nos bosques e montanhas. Gostava de cantar, brincar e conversar sem parar. Ela era companheira de Ártemis, a deusa da caça, e muitas vezes a ajudava em suas caçadas. Mas Eco tinha um defeito. Falava demais e sempre queria ter a última palavra. Um dia Hera, esposa de Zeus, estava à procura do marido, desconfiada de que ele se divertia com as ninfas. Para ajudar suas amigas, Eco resolveu distrair Hera com sua fala sem fim, dando tempo para que as outras ninfas escapassem. Quando Hera percebeu o truque, ficou furiosa e lançou uma maldição sobre Eco. Já que gostas tanto de falar, não mais iniciarás uma conversa. Apenas poderás repetir as últimas palavras dos outros. A partir desse dia, Eco perdeu sua liberdade de falar como queria. Certo tempo depois, Eco encontrou Narciso, um jovem belo e vaidoso, que caçava pelas montanhas. Ela se apaixonou por ele no mesmo instante e quis se declarar. Mas, devido à maldição, não conseguia falar nada por conta própria, apenas repetir. Um dia, Narciso, separado de seus amigos, gritou: "Há alguém aí?" E Eco respondeu: "Aí?" E ele olhou ao redor, sem ver ninguém. Chamou de novo: "Vem!" E Eco repetiu: "Vem!" Eco correu em direção a ele, desejando abraçá-lo, mas Narciso a rejeitou com frieza. "Afaste-se de mim! Prefiro morrer a ser teu!" Humilhada e de coração partido, Eco fugiu para as cavernas e montanhas. Lá, definhou pouco a pouco, até que seu corpo desapareceu, restando apenas sua voz. Desde então, Eco nunca mais foi vista, mas todos que chamam em um vale ou montanha ainda ouvem sua resposta. Narciso, por sua vez, continuou rejeitando todas as ninfas que o amavam. Uma delas, desesperada, pediu vingança aos deuses. Nêmesis, a deusa da justiça e da vingança, atendeu sua súplica. Certo dia, Narciso encontrou uma fonte de águas cristalinas. Ao se inclinar para beber, viu seu reflexo e acreditou estar diante de um espírito divino. Ele se encantou com a sua própria imagem e, sem perceber que era ele mesmo, apaixonou-se perdidamente. Tentou abraçar o reflexo, beijá-lo, conversar com ele, mas tudo se desmanchava ao menor toque na água. Narciso, consumido por esse amor impossível, definhou de tristeza, esquecendo-se até mesmo de comer e dormir. Eco, que ainda sofria por ele, o acompanhava de longe, repetindo suas últimas palavras. Quando Narciso exclamava: "Ai de mim!", Eco respondia: "Ai de mim!". Por fim, Narciso morreu junto da fonte. Quando as ninfas foram procurar seu corpo para enterrá-lo, não o encontraram. E em seu lugar, nasceu uma flor de pétalas brancas e centro roxo. A flor é chamada de Narciso, que até hoje guarda sua memória. Agora veremos o que essa história nos ensinou. Eco simboliza aquelas pessoas que não têm espaço para serem elas mesmas. Sua maldição foi perder a própria voz e só repetir o que os outros diziam. Isso representa quando alguém vive apenas copiando, imitando ou se moldando à expectativa dos outros, sem encontrar a sua própria identidade. Eco nos ensina a importância de termos a nossa voz, o nosso jeito de ser e não vivermos como simples eco dos outros. Já Narciso é o símbolo da vaidade e do egoísmo. Ele não consegue amar ninguém, porque só enxerga a própria beleza. Sua prisão é o espelho da água. Ele está tão obcecado consigo mesmo que não vê o mundo ao redor, não se abre para amar e ser amado. Narciso representa todos aqueles que vivem presos na aparência, na imagem e na ilusão de perfeição. O amor entre Eco e Narciso nunca poderia dar certo. Ela só conseguia repetir palavras, sem se expressar de verdade.
Ele só conseguia olhar para si mesmo, sem enxergar ninguém além do próprio reflexo. Juntos, eles representam relacionamentos vazios. De um lado, quem não consegue se mostrar, e do outro, quem não consegue enxergar o outro. Nas redes sociais, quantas pessoas vivem como Narciso? Presas a selfies, curtidas e aparências, esquecendo de olhar de verdade para quem está ao redor. E quantas pessoas vivem como Eco, repetindo modas, falas e comportamentos, sem mostrar quem realmente são? A mitologia nos alerta. Se perdermos a nossa voz, deixamos de existir como indivíduos. Se nos apaixonarmos apenas por nós mesmos, ficamos presos numa solidão interminável. A vida pede equilíbrio. Precisamos aprender a olhar para dentro com humildade e para fora com generosidade. Eco e Narciso nos ensinam que o excesso de vaidade e a falta de identidade nos aprisionam. Quem só copia o que os outros fazem, perde a própria essência. Quem só olha para si mesmo, perde a chance de amar e ser amado. A verdadeira beleza está em saber quem somos, aceitar nossas imperfeições e, ao mesmo tempo, enxergar o valor das pessoas ao nosso redor. Somente assim deixamos de ser ecos vazios ou reflexos solitários e nos tornamos seres humanos completos, cheios de vida, amor e significado. Se você gostou do nosso trabalho até aqui, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Nós precisamos de você para crescer. Vamos juntos espalhar histórias, valores e sabedoria. Hoje aprendemos muito com essa história. Guarde bem essa lição e use-a no seu dia a dia. Eu sou o professor Wagner e te espero no próximo encontro da nossa Biblioteca Encantada. Até!